Mateus capítulo 17, verso 22, 23 está escrito: Ora, achando-se eles na Galiléia, disse Jesus: o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Eu quero falar sobre perda de foco. Esse é o tema da mensagem que eu senti no meu coração de falar com a igreja. Jesus tinha deixado bem claro para os seus discípulos: chegou a hora, chegou o momento pela qual eu vim a este mundo para morrer uma morte de cruz. Eu sou o Cordeiro e vou me entregar voluntariamente e vou para a cruz, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E os discípulos, a Bíblia fala que ficaram entristecidos com essa palavra. A visão dos discípulos era uma visão humanista, triunfalista. Eles acreditavam que Jesus veio estabelecer um reino físico, que ele seria rei e que os seus discípulos seriam ministros, seriam homens importantes que iriam ocupar posições no poder. Agora Jesus vem com um discurso que deixou eles frustrados e tristes. Amados, muitas vezes nós temos um foco, mas o nosso foco não está correto, não é de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, muito elevado. Irmãos, nós temos que ter o foco em Jesus e nas promessas do Senhor. Muitas coisas você não vai entender, não vai compreender, mas saiba que a promessa do Senhor para nós é: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Mas ele deixou bem claro: no mundo tereis aflições, lutas. No mundo tereis privações, calúnias, perseguições, mas tenha bom ânimo. Não perca o ânimo, não fique desanimado. Eu venci o mundo, você também vencerá. E a Bíblia fala que Jesus, ele traz esse discurso e os discípulos ficaram escandalizados, tristes, decepcionados. Mas eu quero que você acompanhe comigo em Mateus, ou melhor, em Lucas capítulo 24. Verso 13 em diante. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que se distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo algumas perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia ter com eles, mas os seus olhos estavam como que fechados para que não o reconhecesse. A Bíblia fala dois discípulos, não era dois dos próximos, dos 12, mas eram próximos. Provavelmente esse Cleopa era parente de Jesus. E a Bíblia fala que eles estavam assim, desanimados, decepcionados, porque participaram da crucificação de Jesus, viram Jesus ser morto. E foi uma cena terrível, dolorosa, porque eles tinham expectativas. Jesus curou cegos, levantou paralíticos, ressuscitou mortos, agora morreu uma morte horrível de cruz. E houve uma aclamação do povo. A nação de Israel preferiu que Jesus fosse crucificado e que Barrabás, um criminoso, fosse solto. E agora acabou nossa esperança, nossos sonhos.
Nós esperamos que Jesus iria nos libertar do jugo dos romanos. A nossa situação é terrível e acabou nossa esperança. E a Bíblia fala que Jesus, ele vai até Emaús e encontra esses 2 discípulos. Era domingo, dia da ressurreição. E Jesus, como tinha prometido, ao 3º dia, eu irei para Jerusalém, irei encontrar vocês em Jerusalém. Agora Jesus, ele vai até a aldeia de Betânia, o Cristo ressurreto, e se aproxima diante daqueles 2 homens, e Jesus começa a puxar um diálogo. O que vocês estão conversando, na medida que vocês estão caminhando? E eles, cabisbaixo, disseram: escuta, você é o único peregrino que não sabe do acontecimento notório, que Jesus, o Filho do Deus vivo, o grande profeta, morreu uma morte de cruz? Você não sabe desse acontecimento? E eles nem encararam aquele peregrino que estava do lado, que era o próprio Jesus, o Cristo vivo. E eles caminhavam cabisbaixo. Irmãos, a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês: quando nós nos abatemos, quando nós tiramos o foco das promessas de Deus, nós caímos no desânimo, num calabouço. E o que acontece quando você está desanimado? A tua tendência é se isolar, não é verdade? Não estou afim de ir na igreja, eu não estou afim de sair do meu quarto, eu não quero ver ninguém, eu estou decepcionado, estou desanimado. Desanimado é perder o ânimo. Então nós vemos aqui os discípulos, eles debandaram, cada um foi para um canto, foram longe, estavam distantes, por conta do quê? Do medo de ser pego pelos romanos, porque eles eram seguidores de Jesus, então estavam sendo ameaçados os seguidores também. Então nós vemos que o desânimo nos leva a nos distanciar de Jesus. Meu querido, talvez você está passando um momento de abatimento, mas hoje o Senhor diz: levanta a cabeça e olha para Jesus, e comece a ler, a meditar nas promessas do Senhor, porque a fé vem no ouvir a palavra de Deus. Então reaja. Em vez de você ficar 5, 6 horas na televisão, assistir vídeo, jogos, procurar encher a cara, vou tomar um gole de vinho, toma 2, 3 garrafas de vinho, e procura subterfúgio, por causa do abatimento, você vai se afundar mais. Mas meu querido, você foi consagrado, você foi separado, o Senhor te escolheu, você escolheu o Senhor. Ser fiel até a morte, permaneça firme no propósito do Senhor. Você pode não entender o momento que você está passando, mas meu querido, foque em Jesus, Ele é fiel, Ele te ama. Você está tendo um momento de perda, um momento de humilhação, um momento de vergonha, permaneça firme. Permaneça firme. Se a tua fé tem fundamento, tem raízes profundas, você não ficará perturbado diante da situação, porque o diabo quer que você se afaste, que você fuja. Mas o teu lugar permaneça em Jerusalém, até que lá do alto você seja revestido do poder, que significa permaneça firme no propósito de Deus, permaneça na igreja a qual você participa, permaneça. Outro grande inimigo que se levanta quando o desânimo nos abate, a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual traz o quê? Apatia espiritual. Jesus se aproxima daqueles 2 homens e Jesus pergunta: o que vocês estão tratando na medida que vocês caminhais? E eles começam a compartilhar o que aconteceu. E eles não estavam com os olhos fechados.
e não sentir a presença de Jesus. Queridos, hoje Jesus quer chacoalhar você. Jesus está presente na sua vida. Está passando luta, tribulação, Jesus está com você, meu querido. Ele é o mesmo de ontem, hoje, será para todo sempre. Naquele momento, Jesus agora, ele tomou a forma de Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Agora era o Cristo ressurreto, era o grande intercessor, não era limitado mais ao tempo, ao espaço, mas se apresenta diante daqueles dois homens frustrados, decepcionados, cegos espiritualmente, numa apatia tão grande, decepcionado. Puxa, nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel, mas Jesus ao lado deles. A graça, eu vejo aqui graça, favor merecido, mesmo quando a gente está com a tromba lá embaixo com Deus, Ele está ao nosso encontro, Ele está do nosso lado. A gente está a fim de extravasar, sabe quando um filho que está rebelde, quer fazer, aprontar mesmo? Deus está lá, filhinho, não faça isso. Vai trazer consequências, filhinho, não faça. E Deus é maravilhoso, porque o Espírito Santo de Deus está ao teu encalço. Você é de Deus, não adianta você fugir. E Jesus conversa, e eles não viram, e Jesus fala, eles não sentiram, estavam numa apatia. Irmãos, eu quero deixar bem claro, não importa o momento que você está vivendo, parece que Deus está tão distante. Irmãos, Deus é Pai, Ele não abandona os seus filhos, Ele está presente. Às vezes a gente pensa, mas se o Senhor está presente, olha a minha situação, olha a minha condição, Deus, eu estou passando vergonha, não sei como pagar as contas, estou perdendo, e o Senhor não faz nada, estou cansado de orar, e só vejo demônios se levantando contra a minha vida. O Senhor quer que você entenda, o Senhor está presente na sua vida, mas Ele quer mudar a tua mentalidade de agir, de pensar, de falar. Eu vejo também outro grande inimigo quando abate o desânimo, é a incredulidade. Eles comentavam com Jesus, olha, algumas mulheres foram ao sepulcro, mas não viram o corpo. E elas disseram que tiveram uma visão, e disseram que um anjo disse, ele não está aqui, mas ressuscitou, e irá encontrar os discípulos em Jerusalém. Mesmo com o relato, eles não acreditaram, eles não creram. Irmãos, o que Deus promete, Deus cumpre. Minta o homem, Deus é verdadeiro. Irmãos, os políticos nesses dias aí de eleição, esse ano, ele promete mundo e o fundo, meu querido, e eles não podem cumprir, mas Jesus promete, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Deus é fiel, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, tendo ele prometido, não cumprirá. O que Deus tem para você é algo maravilhoso, mas saiba que é individual. Você tem que permanecer no propósito de Deus. Não fuja de Deus, corra para Ele e deixa Ele trabalhar na tua vida. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai produzir fruto. Deus está trabalhando no teu caráter, Deus está trabalhando na tua vida, para que você dê fruto. O que significa o fruto do Espírito de Deus? Amor, longanimidade. Sabe, você que tinha um pavio curto, que alguém te fechava e te xingava, você descia e batia, socava. Você vai dizer, eu te abençoo em nome de Jesus, porque eu não sou lata do lixo. Você não vai descarregar tua frustração em cima de mim, não. A minha luta é contra o diabo, e eu sei que o capeta usou esse fulano, mas eu não vou entrar nessa. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Então essa carne que gostava de briga, falei, ó diabo, eu vou brigar com você, a minha luta não é contra pessoas. Eu vejo, amados,
Algumas lições também importantes. O que o desânimo traz? Decepção. Esperávamos que fosse ele redimir Israel. Outro grande inimigo, quando nós caímos no desânimo, o medo. Estavam apavorados, fugiram, estavam distantes de Jerusalém, que era o local que Jesus determinou, ficar em Jerusalém. Eu vou partir, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, e eu vou me apresentar lá em Jerusalém, estarei no vosso meio. Promessa de Deus. Irmãos, o desânimo traz medo. Quando a gente está desanimado, a gente começa a olhar o quadro econômico, o quadro político, a situação que está acontecendo no mundo, a gente fica desesperado, apavorado, sem esperança. Mas meu querido, Jesus deixou bem claro, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Jesus falou que os sinais que precedem a volta de Jesus, guerras, terremotos, numa escala muito maior. Terceira Guerra Mundial, hoje já se ventila, mas amados, a Bíblia fala, levantai vossa cabeça, porque vossa redenção se aproxima, Jesus está próximo para arrebatar a sua noiva, a sua igreja, mas Ele quer levantar uma igreja que vai prosseguir a sua obra aqui na terra, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que vive o que prega e prega o que vive, uma igreja que não é influenciado com as influências deste mundo tenebroso, cheio de cadeias, cheio de amarras. Nós vemos essa filosofia hedonista, faça tudo que dá prazer. Só que, como diz a Bíblia, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas são caminhos da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Então, amados, e a Bíblia fala que Jesus faz menção de passar para frente, continuar a caminhada, e aqueles dois homens ficaram constrangidos e disseram: mestre, participa aqui conosco, porque eles ficaram muito tocados, porque Jesus citava Moisés, citava os profetas, era necessário que ele padecesse, vocês não entendem? Então eles perceberam que aquele homem não era um homem qualquer, que era versado nas escrituras, mas mesmo assim o coração queimou, mas eles estavam cegos e estavam abatidos, e o abatimento nos leva à apatia. E a Bíblia fala que Jesus aceitou o convite, e quando ele sentou na mesa onde ele gostava de sentar, começou a cortar o pão e distribuir, de repente os olhos daqueles homens se abriram, e eles ficaram maravilhados, diziam: bem que o nosso coração queimava quando o Senhor falava com a gente, o Senhor ressuscitou. E de repente Jesus desaparece no meio daquela festa, daquele momento de ceia. E eles se levantaram agora alegres e foram rumo a Jerusalém contar a notícia. E quando estavam reunidos os discípulos, os 12, mas tinham outros também, Jesus aparece e diz: a paz seja convosco. E todos se alegraram. Você pode aplaudir o Senhor? A paz seja convosco. Shalom. Que coisa tremenda. Irmãos, eles tinham uma visão patética, a morte de Jesus, a crucificação, aquela morte horrível, mas aí caiu a ficha, eles entenderam tudo que Jesus expôs a eles, que era necessário que o Cordeiro Santo, puro, imaculado, entrasse no Santo do Santo uma vez por todas, para que nós tenhamos acesso ao trono do Pai, e possamos entrar na presença do Senhor e pedir: Pai, eis-me aqui, Senhor, preciso de um teu socorro, porque Jesus
através de Jesus, o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, abriu o caminho para mim e para você adentrar. E amados, e a Bíblia fala em Atos capítulo 2, verso 4, estavam todos reunidos, e Jesus já tinha deixado bem claro: eu vou assunto ao Pai, mas eu não vou deixar vocês sós, eu vou mandar o Consolador, e o Consolador vai fazer uma obra extraordinária na vida de cada um de vocês. Aí vocês terão poder e autoridade para prosseguir a minha obra na terra. E a Bíblia fala que de repente, naquele culto tão gostoso, o Espírito do Senhor assoprou naquele lugar, como um vento impetuoso, e como línguas de fogo repousou sobre cada cabeça, e todos começaram a orar em línguas, a profetizar. E amado, aquele bando de gente acuados, amedrontados, porque eles temiam os romanos, agora eles tinham a presença do Espírito Santo de Deus, agora eles tinham foco, o reino de Deus. Nós fomos comissionados para implantar o reino de Deus. Irmãos, eu quero terminar essa palavra. Deus está levantando você para viver o Cristo ressurreto e manifestar o reino de Deus na tua casa, no seu dia a dia.